E isso foi em 2017. Então o irmão Neville entrou em 2018. Aí ele, como o irmão Neville fala, né? Ele enriqueceu mais ainda o urânio da bomba atômica em 2018. Ele começou a entrar mesmo no retorno do irmão Branham, só que não da forma que era pregada há muitos anos atrás, né, que falava que o irmão Branham tinha que voltar antes do arrebatamento para revelar o sétimo selo para os gentios. Era uma doutrina que tinha antigamente que estava de forma deslocada. E ele mostrou que a visão da tenda é a chave. Porque se nós pegarmos a visão da tenda, todos os parágrafos, uma vez eu fiz uma linha do tempo, todos os parágrafos que o irmão Branham fala da terceira puxada do ministério dele, da visão da tenda, desde quando ele começou a falar até 1965, que foi quando ele partiu, todos os parágrafos o irmão Branham fala que a visão da tenda não se cumpriu. Aí é o questionamento que a gente faz para aqueles que combatem o retorno do irmão Branham. Tudo bem, você não crê, está falando que é ismo e etc, etc. Mas cadê a visão da tenda? Porque, inclusive, muitos críticos da mensagem de William Branham, até mesmo no exterior, Estados Unidos, eles usam muito a visão da tenda para desmerecer o irmão Branham. Desacreditar o ministério dele. Ele falou isso daqui, mas não se cumpriu, ele morreu, e agora? O que a gente vai fazer? E aí me vem o irmão Neville na Bíblia, Apocalipse 7, mostrando o anjo selador para os 144 mil. Amém. Amém. E ele mostrou através da Bíblia. E uma experiência que eu até contei para a irmã, estava conversando com a irmã ontem, irmã de São Paulo, que Madriana. A irmã, cadê ela aqui? Lá com a mão. Adriana. Isso, irmã Adriana. Estava conversando com ela. Inclusive eu fiquei muito surpreso, né? Porque eu sentei com ela, comecei a conversar com ela da palavra, e ela começou a conversar de igual para igual, também citando Bíblia, né? A gente percebe que as irmãs, elas estão estudando muito também a palavra, né? E eu contei para ela uma experiência que eu tive com o irmão Neville, foi 2015. O irmão Neville foi na igreja de Belo Horizonte, né, chamado para pregar. E naquela época o irmão Neville ainda não tinha entrado nesses assuntos de terceira vinda. Ele já estava causando muitos problemas, né, no Brasil, mas ainda não tinha explodido ainda não tinha explodido ainda. E eu lembro, foi numa quinta-feira, eu lembro como se tivesse sido recente, ele pregou sobre que Moisés era uma múmia de 4.000 anos de idade que vai voltar para pregar, né, para os judeus. Ele mostrou a imagem de Ramsés lá no telão. Foi uma mensagem muito interessante. E no final do culto, poucas pessoas pararam ele para conversar lá, e eu fui conversar com ele. Porque eu já conhecia ele como músico, né? Nós somos músicos e tal, mas eu ainda não conhecia ele como um pregador. Eu achei muito interessante. E no final do culto eu fui conversar com ele. E eu fui com a minha Bíblia aberta para questionar ele uma escritura. E a escritura, eu vou até abrir aqui, que eu acho interessante mostrar. Pode abrir. Deixa eu procurar. Quer que eu segure? Provérbio? Eu estava com a minha Bíblia aberta em Daniel, capítulo 12, que em casa eu li o livro de Daniel, eu fiquei inculcado, né? Porque a gente nunca entendia o que estava escrito ali, a abominação desoladora, os dias das profecias. E eu falei, não, eu acho que o irmão Neville é a pessoa certa para me perguntar isso. E eu tinha me deparado com essa escritura aqui. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício, Daniel 12, versículo 11, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado,
e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Aqui está falando do tempo da grande tribulação. E isso me intrigou, porque no versículo de baixo, no 12, fala assim: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Aí eu fiquei assim, meu Deus, a grande tribulação é 1290. Mas está falando aqui, bem-aventurados os que chegarem a 1335. Então quer dizer que tem um período depois da grande tribulação, e que ainda não é o milênio. E eu fui e perguntei para o irmão Neville, ele leu, ele olhou para mim: irmão Renan, eu não faço a mínima ideia do que seja. Ele ainda não tinha entrado nos assuntos, mas já tinha um fundo clamando, assim, por respostas de coisas que nós não sabíamos. E mal sabia eu que 2 anos depois, Deus revelaria para ele Daniel 12.